Paz do Senhor Jesus, amados, queridos irmãos. Aqui quem vos fala é o pastor Marcelo Ribeiro, pastor da Assembleia de Deus Ministério Torre Forte de Seropédica, no Rio de Janeiro. Amém? Eu queria estar compartilhando uma palavra com os irmãos, uma palavra para sua meditação, uma palavra de engrandecimento ministerial, uma palavra para você guardar para a sua vida. Amém? Que você possa pegar essa palavra e colocá-la em prática na sua vida, em nome de Jesus, amém? E a palavra que eu queria compartilhar com os amados irmãos se encontra no segundo livro dos Reis, no capítulo de número 6, amém? Que diz assim a partir do verso de número 1. Disseram os filhos dos profetas a Eliseu: o lugar em que nos encontramos contigo é estreito demais para nós. Vamos até o Jordão e tomemos de lá, cada um de nós, uma viga, e construamos ali um lugar para habitarmos. E disse ele: ide. Então um deles disse: serve-te de ires com teus servos? E respondeu Eliseu: eu irei. E foi com eles. E tendo eles chegado ao Jordão, cortaram madeira. E enquanto um deles cortava, e derrubando um tronco, o ferro do machado caiu na água. E clamou: ai, meu senhor, era emprestado. E perguntou o homem de Deus: onde caiu? E mostrando-lhe o lugar, Eliseu cortou um pau, lançou ali e fez flutuar o machado. E disse-lhe: levanta-te. Então o homem estendeu a mão e o tomou. Amém, irmãos? Mediante essa palavra, que o Espírito Santo de Deus, falou no meu coração, eu queria estar compartilhando algo de Deus para a tua vida, uma revelação profética para a sua vida. Amém? Você que crê na palavra de Deus, você que quando ouve uma palavra, você recebe e coloca no seu coração, você crê que realmente é a palavra de Deus, que a Bíblia é a palavra de Deus. Quando Eliseu, esse profeta, ele está ali com os filhos dos profetas chegam até ele, dizendo que aquele lugar está estreito, está apertado demais para eles. Eles querem ir para outro lugar e construir ali um lugar para eles habitar. E um deles, a palavra de Deus diz que pede a Eliseu para ir com eles. E Eliseu diz: não, vamos, eu vou ir, irei com vocês. E quando chegam até o Jordão, eles começam a trabalhar, eles começam a cortar árvores, troncos, madeira. E nesse momento, que aconteceu algo, no meio deles, que o machado, ele acaba saindo do seu cabo e caindo no Rio Jordão. E quando ele cai no Rio Jordão, um dos servos, um dos filhos dos profetas diz: ai, meu senhor, era emprestado. E a Bíblia diz que Eliseu, ele pega um galho, e pergunta onde ele está. E Eliseu faz um milagre extraordinário quando ele coloca aquela madeira na água, aquele galho, e o machado flutua. E ele diz para aquele moço: estende a sua mão e pega. E ele estendeu a mão e o tomou o machado novamente. Aleluia, glória a Deus. E eu queria, meditando nessa palavra, eu queria te dizer que como aquele machado, aquela ferramenta, ela se perdeu e ela era emprestada, assim são os dons espirituais. Aleluia! Esses dons espirituais que nós temos, que Deus nos dá, na realidade Ele nos empresta. E assim como Ele nos empresta, e como aconteceu ali, que aquele machado, ele caiu, ele se perdeu no Rio Jordão, muitas pessoas, quantas pessoas estão perdendo essa ferramenta, estão perdendo os seus dons que Deus emprestou. Quantas pessoas com ministérios perdidos, parados, aleluia, com seus dons enterrados numa água, afundados, aleluia. Mas neste dia eu vim trazer uma palavra profética para a sua vida. Como Eliseu, ele estendeu aquele galho, e quando ele falou assim, homem, estende a sua mão aqui, e aquele machado flutuou, glória. Quando aquele machado flutuou, e ele falou assim, pega de volta aquilo que você pegou emprestado,
Deus está falando contigo, meu irmão. Deus está falando contigo, aleluia, neste dia. Pega de volta aquilo que Deus te emprestou, seja dom ministerial, seja dom da profecia, seja dom da palavra, seja dom da revelação, aleluia, seja dom de discernimento. Aquilo que está escondido, caiu, se perdeu, hoje é dia, aleluia, de você receber essa palavra profética. Pega de volta aquilo que se perdeu, pega de volta, porque quando aquele machado ele cai, ele se perde. E ali eles pararam todo o trabalho. Ali eles estavam numa obra, numa construção, e se perdeu a ferramenta. Perdeu-se a ferramenta. E assim é na nossa vida, meu. Quando nós estamos ali, quando começamos, né, com aquele primeiro amor, e de repente vai se esfriando, vai acontecendo as situações da vida, e a gente, quando observarmos, como fomos observar, a ferramenta se perdeu, nós não sabemos o porquê, e o simples fato é, paramos de usar a ferramenta. Porque o machado, para ele se soltar, é uma ferramenta que estava parada. E quando a ferramenta está parada, né, ela começa a ficar enferrujada. Quando o machado ele está mal encavado, é porque ele está muito tempo parado. E isso faz com que a ferramenta se perca. Então, quando você fica parado, quantas pessoas estão paradas no tempo, quantas pessoas estão paradas com o seu ministério, quantas pessoas estão paradas, não tem feito nada na obra de Deus. Meu irmão, eu não estou pregando aqui denominação, eu estou falando de fazer a obra do Senhor. Meu irmão, Jesus está às portas, Jesus está voltando, então você não perca a oportunidade de fazer o melhor para Deus. Receba essa palavra profética na tua vida. Se você perdeu essa ferramenta, se você, aleluia, está procurando essa ferramenta, você vai achar, aleluia, em nome de Jesus. Porque como o profeta, ele coloca aquele galho, aquela ferramenta usada que Deus deu para ele, aquele machado, milagrosamente, ele volta, aleluia. Aquele homem fala, estende a sua mão. Eliseu fala, estende a sua mão e pega a tua ferramenta. Deus está falando contigo hoje, estenda a tua mão, que Ele vai te dar, aleluia, dor de volta. Estenda as tuas mãos, me clama, que eu vou te dar a ferramenta de volta, aleluia, aleluia. Sabe por quê? Porque os dons que Deus nos dá é para edificação da igreja, da sua obra, é para edificação. E você às vezes fala assim, mas pastor, eu preciso ser edificado. Eu preciso ser edificado. Só que quando você faz a obra, quando você põe a mão no arado, né? A Bíblia vai dizer, lá em Lucas capítulo 9, versículo 62, vai dizer que aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não é apto para o reino dos céus. Né? Então você, quando põe a mão no arado e não olha para os lados, não olha para trás, você segue em frente, meu irmão, Deus vai te edificar. É gratificante, aleluia, é gratificante quando nós estamos na presença de Deus fazendo a sua obra, meu irmão, não tem preço, não tem preço. Não estou falando de salvação, porque salvação, aleluia, ela é gratuita, ela é favor imerecido de Deus, mas o salvo, ele faz a obra, não faz a obra para ser salvo, mas ele faz a obra porque é salvo. Aleluia, glória a Deus. E aquele que crê em Jesus Cristo será salvo, aleluia, tu e a tua casa. Amém? Glória a Deus, no livro de Marcos, no capítulo 16, a partir do 15, ele vai falar assim, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. E aquele que crê e for batizado será salvo. E aquele que não crê já está condenado. E ele diz, em meu nome, aleluia.
falarão em novas línguas, expulsarão demônios, pegarão serpentes, né? E não vão lhe falar mal algum. Sabe por quê? Porque o Senhor é conosco. Aleluia. Receba essa palavra neste dia para a tua vida. Amém? Em nome de Jesus. Eu não sei o que você aí do outro lado, né, que está vendo esse vídeo, o que você tem passado na sua vida. Talvez você passou por um momento difícil, talvez você foi caluniado, talvez você sofreu uma acusação, talvez você saiu, né, da presença de Deus por causa de algo, ou talvez você até está na presença, mas por algo você se aborreceu e não quer fazer mais a obra. Olha só, eu tenho uma coisa para te falar, né? O meu testemunho é muito grande se eu for contar aqui, né, nesse vídeo, se eu for contar aqui o meu testemunho, mas eu vou falar apenas um pedacinho. Olha só, eu era diácono de uma igreja, né, uma igreja batista, e ali eu fui caluniado, né, pela liderança. Eu fui caluniado, eu e minha família, e nessa época eu tinha um filho de 2 anos, mais ou menos, aproximadamente, ia fazer 2 anos, e ele estava com câncer, apareceu um câncer, né, no seu olho, né, apareceu um câncer, e nós ali correndo, batalhando para cuidar, para tentar Deus curar aquele câncer. Mas sabe o que aconteceu? Nesse meio tempo, foram tudo assim, parece que foi uma turbulência na nossa vida, né? Veio essas calúnias, defamações, e eu fiquei assim, perguntando a Deus: Senhor, por que isso? Eu que estou fazendo a sua obra, por que está acontecendo isso, né? Porque às vezes acontece tanta coisa, tanta turbulência, tanta tempestade, tanta tribulação nas nossas vidas, que nós assim não entendemos, né? E um momento que eu falei: Senhor, o diácono da sua casa, né, estava ali exercendo o ministério até de vice da igreja, e de repente a sua liderança insurge contra a sua vida, insurge contra a sua família, né? E você ali não tendo o que dizer, não tendo o que falar, porque você tem os pés no chão, você teme a Deus, a tua casa teme a Deus, né? Eu aprendi assim, e você fica sem chão, e o teu filho, né, passando por esse processo, e no momento ele chegou a tirar o globo ocular do olho esquerdo com câncer, né, um câncer maligno, uma doença chamada retinoblastoma. E foi, meus irmãos, uma época muito difícil, né, muito difícil para mim e para minha família. Eu comecei um ministério ali diaconal, e eu comecei a enfrentar tudo isso, querer botar tudo em pratos limpos, porque eu falei assim: não, eu passando por esse processo com a minha família, com o meu filho, eu falei: não posso mesmo assim retroceder e deixar a calúnia acontecer, não. E eu comecei a querer pegar os fatos, pegar as provas, e no final das contas, assim, para resumir, porque é um pouco grande, e ficou comprovado que foi tudo da liderança na época. E eu decepcionadíssimo, porque eu falei: meu Deus, a gente começa a pegar provas, pegar fatos, e partiu da liderança. Então aquilo para mim foi um choque. Eu ligando, né, pegou o telefone, liguei para a matriz na época e falei assim: tá acontecendo isso, vem aqui, né? A matriz era em Petrópolis, Teresópolis, vem aqui para resolver isso. Eu sou diácono, eu sou vice aqui, está acontecendo isso. E ele falaram assim: não podemos fazer nada, você resolva aí. O pastor aí, ele tem que decidir, o que ele decidir está decidido. Eu falei assim: mas olha só, está acontecendo isso, e ele não quer resolver porque ele que está fazendo. E sabe o que me falaram? Olha só, o obreiro, o diácono, você está com problema com seu filho, e agora está trazendo esse problema, e a gente não vai aí para resolver problema nenhuma de nenhum membro, não, porque tem um pastor aí. Aí eu disse: eu sei que tem um pastor, mas só que o problema é com a liderança. Eles falaram assim: a gente não pode fazer nada por você. O conselho que eu te dou é você até sair da igreja. Olha só, meu irmão, eu recebi isso de uma liderança a qual eu tinha que ter um apoio.
a qual eu tinha que ter uma assistência, a qual eles tinham que vir aqui pelo menos escutar, né, o meu relato e o relato da outra parte. Mas não, falaram até para me sair da igreja. E falaram assim, ora a Deus. Eu falei assim, não preciso de orar a Deus, porque você já está me falando o que eu tenho que fazer. Então, já que hoje não estou recebendo apoio, eu vou sair. Então eu saí ali e foi aonde que o pastor me fez um convite, né? E para mim abrir um ministério, Torre Forte. Eu até no princípio neguei, não quis, falei, pastor, não, porque já estão falando de calúnia, então se eu abrir o ministério agora vão falar, tá vendo? Estavam querendo inventar isso e tal. Eu não quis a princípio, mas o chamado foi mais forte. O pastor, né, Epitácio, que eu tenho como um pai na minha vida, ele falou assim, meu filho, olha só, não importa o que o homem vai falar, importa o chamado que Deus tem na tua vida, amém? Então, vamos pegar essa obra junto, amém? Vamos abrir esse ministério em Seropédica, no Rio de Janeiro, vamos? Eu falei, pastor, eu vou orar. E foi quando eu orei, se meu filho melhorasse, eu ia ser uma resposta de Deus para esse ministério. E foi onde que o meu filho teve uma melhora, né? Teve alta, a princípio teve alta, mas depois de uns 4, 5 meses, o câncer voltou agressivo e acabou. Isso no ano de 2013. E no mesmo ano, né, o meu filho veio a falecer em setembro, 27 de setembro de 2013. E eu já estava de frente a essa igreja como diácono, passei a ser evangelista e acho que em 2015 eu fui consagrado a pastor. E hoje nós estamos nessa igreja aí já há 9 anos, né, de frente para essa igreja. E glória a Deus, Deus tem sido, né, uma bênção em nossas vidas. Essa igreja nos ajudou, né, fazer a obra, a superar a dor, a superar as calúnias, a superar, né, os apontamentos. Pessoas que se diziam amigos, irmãos, nos viraram as costas, nos abandonaram. Mas, meu irmão, eu não parei de fazer a obra por isso. Eu não deixei de fazer a obra por isso. E a minha família não saiu da igreja por isso, né? Porque Deus, quando Ele foi lá na cruz do Calvário, se entregar por mim, por você, Ele também, aleluia, Ele não tinha nenhum pecado, Ele não tinha nenhuma culpa. Então, eu também não poderia botar nenhuma culpa no meu Deus se tem líderes, né, que não honram, né, o Evangelho, não honram a palavra de Deus e não honram. Ou seja, estou aqui firme e forte, eis-me aqui, envia-me a mim, aleluia, eu sou uma prova viva, né, do que Deus fez na minha vida. Deus me restaurou a minha esposa, porque perder um filho não é fácil. Perder uma criança de 2 anos, já estava com 2 anos e 8 meses, não é fácil, né? Uma criança saudável, uma criança alegre, uma criança que corria na igreja, brincava na igreja, quando tinha música. Meu irmão, é difícil, mas olha só o Espírito Santo de Deus, só o Espírito Santo de Deus para nos confortar, para nos dar força, né? A palavra do Senhor diz que a alegria do Senhor, ela é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. E você que está aí ouvindo essa palavra, a alegria do Senhor é a sua força. Força, não desista, não desista dos seus projetos, não desista dos seus sonhos. Amém? Siga em frente, não desista. Olha só, Jesus te ama. Ele tem uma obra maravilhosa na tua vida. Em nome de Jesus, eu profetizo que essa obra ela não vai parar por causa de pedrada, por causa de calúnia. Aleluia. E olha só, vou te contar um breve, não é testemunho, é uma ilustração na realidade. Certa feita, um homem falou que passou em frente um quintal. Ele observando uma mangueira na época de fruta e tinha muitas mangas lindas e maravilhosas de se comer, bonitas, só que ele não tinha acesso, porque era no quintal e era cercado.
Então, a única maneira que ele tinha de pegar essa fruta era pedindo ao dono, mas ele não tinha acesso ao dono, ou ele tacando pedra, batendo com pau e derrubando e pegando a força. Então, essa ilustração, esse pastor ele disse que tacou a pedra, tacou o pau, conseguiu derrubar aquela manga e ela caiu no chão toda machucada. Toda machucada. E sabe o que aconteceu? Ele chupou aquela manga, ele falou: que manga doce, que manga saborosa. Mas ele olhou aquela manga e viu ela toda machucada, toda dolorida. Só que ela não perdeu o doce. Ela não perdeu o seu sabor por causa das pedradas e pancadas. Tem pessoas que se tornam amargas porque alguém foi amargo na vida, ou a vida foi amarga com a pessoa. E eu quero te dizer que a vida é assim. A vida não é fácil, né? Jesus disse que o mundo ele jaz do maligno. Nós estamos neste mundo, nesta vida, como forasteiros e peregrinos, porque nós não pertencemos a essa terra. Mas olha só, da mesma forma que ele falou que nós não pertencemos a esse mundo, Jesus falou assim: Pai, eu não peço que os tire do mundo, mas que lhes dê força. Então Jesus Cristo é a nossa força. Jesus Cristo, aleluia, é a nossa força, é a tua força. Então, meu irmão, minha irmã, você que está nos assistindo, olha só, pega essa palavra, guarde no seu coração, porque tem pessoas, né, que não vão ter acesso a você e vão te tacar pedra. Tem pessoas que não vão ter acesso a você e vão te tacar pau. E vai ter pessoas que vai ter acesso e mesmo assim vão te bater. Só que olha só, olha para o alvo, olha para Jesus. Pedro, quando ele vê Jesus vindo por sobre as águas e ele pensa que é um fantasma, e ele fala: Senhor, se for você mesmo, manda eu ir ter contigo. E Jesus falou assim: vem, Pedro. Então Jesus falou: vem, Pedro. E Pedro foi. Pedro desceu e por alguns metros, né, Pedro andou por cima das águas. Só que a Bíblia diz que quando Pedro olhou para um lado, olhou para o outro e observando o forte vento, observando as ondas, ele começou a afundar. Ele começou a afundar, porque ele olhou para o lado, ele olhou para a tempestade. Nós olhamos para essas coisas, a gente vai afundar, a gente não vai andar em direção. Enquanto nós olharmos para isso, amém? O machado vai se perder, a ferramenta vai se perdendo. E a ferramenta que Deus nos emprestou, ai meu Senhor, era emprestado. Jesus está te dando novamente essa ferramenta emprestada que é os dons. É o dom da palavra, é o dom da profecia, da revelação, da ciência, de discernimento. Cadê aquele dom enterrado? Cadê aquele dom que caiu na água? Nesta tarde, neste dia, o Senhor está te dando novamente. O Senhor está te dando novamente. Aleluia. Creia nisso. Receba essa palavra em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Receba essa palavra. Amém? Eu queria fazer uma oração em nome de Jesus. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Que Deus possa estar te abençoando poderosamente, você e a sua casa, o seu ministério, a sua família, em nome de Jesus. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, Senhor, quero te entregar, Pai querido, cada ouvinte da tua palavra agora que foi ministrada, que foi revelada, Senhor, cada dom que se perdeu, como aquele machado que caiu, Senhor, eu quero te entregar na palma das tuas mãos, Pai. Renova as forças, Senhor, em nome de Jesus, como Pedro, Pai, ele olhou para um lado, olhou para o outro e começou a afundar. E quando o próprio Jesus estendeu a sua mão e o levantou, Pai, assim o Senhor venha levantar
aquele que está caído, aquele que está abatido, Pai, talvez por um apontamento, talvez por uma calúnia, talvez por uma difamação, Senhor, porque Tu é a nossa força. Tu és o nosso refúgio, aleluia. Tu és o nosso socorro bem presente na angústia, aleluia. Oh glória, aleluia. Toma essas vidas, toma cada um, Pai, nas Tuas mãos. Muito obrigado. Assim eu oro, assim eu te agradeço nesta tarde, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, receba essa palavra. Deus vos abençoe e até o próximo vídeo. Em nome de Jesus. Deus vos abençoe. Amém.